Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje o tema é psicologia cristocêntrica. Estamos aqui com Fran Wisniewski, diretamente de Curitiba. Muito obrigado pela sua presença, viu, Fran? Imagina, é um prazer estar aqui. Agradeço, o convite, a oportunidade. E bora lá, né? Bora lá falar sobre gente, sobre cura, sobre tudo isso que faz bem pra gente. Muito bom, muito bom. Se você quiser começar se apresentando, como que começou, né, toda essa jornada até a psicologia cristocêntrica? Bora lá. Bom, eu sou formada em psicologia. Antes dessa formação, eu fiz administração também, administração de empresas. Então, eu sempre tive uma visão empreendedora, vamos dizer assim. Por isso, para mim, foi muito fácil ir para as redes sociais por causa disso. Então, eu sempre gostei muito de estudar, muito. E quem gosta de estudar, geralmente gosta de ensinar, né? Então, tinha essa veia de professora também. Então, eu dava, né? Cheguei a dar aula em universidade e tudo. E eu tive que morar fora do país por conta da carreira do meu marido. Então, a gente acabou sendo transferido e foi numa época, assim, que eu tinha a minha clínica bem montada lá em Curitiba, eu dava aula, eu tinha acabado de terminar o mestrado naquela época, então estava tudo redondinho. Mas na alegria, na tristeza, né? Daí a gente deu uma pausa ali na minha carreira para ir com a família, com o marido, porque eu entendi que ia ser melhor para as minhas filhas, para a carreira dele e tudo. Só que quando a gente chegou lá, eu fui morar no México. Quando a gente chegou lá, eu fiquei muito tempo sozinha. Meu marido trabalhava o dia inteiro. Lá as escolas são período integral. Minhas filhas passavam o dia inteiro na escola. E eu fiquei assim, caramba, quanta coisa eu tenho aqui. E tô aqui sozinha, não falo a língua ainda do país. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso antes da pandemia. Então, naquela época, eu comecei a gravar vídeo. Fui pra internet, não sabia nada de internet. Quanto tempo atrás isso? Isso foi em 2018. 17, 18. 5, 6 anos. Então, comecei a me aventurar e as coisas devagarzinho começaram a dar certo. E eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? Porque envolvia muitas coisas que eu gostava. Bom, não tantas, né? Porque câmera no começo a gente não está acostumado, né? Mas a gente acaba pegando. E eu comecei a estudar muito para passar isso para as pessoas de uma forma mais simples. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai, na verdade, desse mundo acadêmico, a gente tem um linguajar muito específico da área. Né? É quase como a gente for falar com um gerente de banco hoje em dia. Só vamos falar em siglas. PAC, TEC, né? O que é isso? Economês, né? E a mesma coisa para psicologia. Eu chegava falando, as pessoas não entendiam o que eu estava falando. Eu achava que estava arrasando, né? Que dominava muito aqueles assuntos. Só que eu fui entendendo que quanto mais simples eu deixasse a mensagem, mais fácil as pessoas iam entender e mais fácil elas iam conseguir aplicar aquilo na vida delas. Então, acho que isso contribuiu para as coisas irem dando certo e facilitando. Antes disso, eu já tinha vivenciado uma situação muito complicada na minha vida, que eu tive um diagnóstico, assim, um prognóstico de vida de 2 anos. Então, chegou um médico e falou assim para mim, né? Isso faz o quê? 13 anos que aconteceu. Esse médico falou assim para mim que eu ia ter 2 anos de vida. E eu já conhecia de psicologia, já estava na área, tudo, né? Mas mesmo assim, você receber, né, essa notícia, olha, você vai viver no máximo 2 anos, é algo que te baqueia. Eu pensei assim, poxa, mas eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho, né? Como assim? E o que me sustentou em tudo isso, né? Foi tanto a parte espiritual, né? Eu sou cristã, então foi toda essa busca por uma espiritualidade, um conhecimento espiritual profundo com Deus, juntamente com a psicologia, com conhecimentos psicológicos. E eu comecei a me debruçar muito sobre isso, porque aqui no Brasil, especialmente falando,
a psicologia da religião, a neuroteologia ou outras abordagens que engloba essa importância da espiritualidade para a mente humana, aqui não é muito aceito. Apesar da gente viver num país predominantemente cristão, a ciência, aqui de uma forma geral, ela é muito fechada para isso. Na verdade, no mundo inteiro, e historicamente a gente tem até uma justificativa para isso, no sentido de que a igreja brigou e resistiu com relação à ciência durante muito tempo, né? Então, hoje, os estudos recentes têm mostrado que, ciência e religião não precisam ser inimigas, né? Então, tem muita pesquisa, muito estudo conceituado, mostrando, provando que a espiritualidade ajuda na saúde mental, né? Só que aqui no Brasil isso é mais fechado do que nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, né? E eu tinha muita curiosidade, eu sou bem curiosa para estudo, vamos dizer assim. E eu comecei a fuxicar, né? Não sei se fala aqui, Sim. Fuxicar. Fuxicar, cavar, né? Comecei a ligar um ponto aqui, um ponto ali, quais as teorias que falavam, o que elas tinham em comum, o que não ia contra a minha fé, porque eu tenho um crivo... eu já estou respondendo, né? Manda bala. Eu tenho um crivo, assim, de valores que é pautado na Bíblia, né? Então, o que das teorias psicológicas vão de encontro, o que contradiz a Bíblia, né? Então, normalmente, você vai conversar com um psicólogo, mesmo que ele se considere cristão, ele não sabe, né? Ele não sabe no que a Bíblia e a psicologia combinam ou se contradiz. Se conversam entre si ou não. Se conversam entre si ou não, ou se são totalmente inimigos, enfim. Então, isso foram curiosidades minhas que eu fui buscar por questões pessoais. Pode continuar. Por questões pessoais, eu fui buscando isso. E, aos poucos, eu fui aplicando isso, fui ensinando isso para outras pessoas. E elas começaram a ter um resultado muito rápido, muito estrondoso. E eu, caramba, mas por quê? Né? Por quê? Assim como fez muito resultado na minha vida, por que será que isso está ajudando outras pessoas? E, muito resumidamente falando, né, depois de estudos, inclusive sobre teologia, eu entendi que eu estava cuidando do ser humano de uma forma muito completa. Pode continuar. Pode continuar. Eu estava cuidando do ser humano de uma forma muito completa, porque se a gente vai lá para o livro de Gênesis, do capítulo 2, versículo 7, a gente vê que nós somos corpo, espírito e mente. Então, lá fala assim que Deus criou Adão, né, o homem, do barro. Então, aqui está o corpo, a matéria. Ele soprou nas narinas ali o pneuma, que vem de origem grega aí, que significa o vento, o sopro, o fôlego de vida. Então, ele soprou e o homem passou a ser alma vivente. Alma, né, do grego também, é mente. Então, passamos a ter consciência. E nós somos a junção de tudo isso. E quando a gente vai para a psicologia secular, a gente entende que a psicologia, de uma forma geral, a ciência atual, ela cuida do emocional cuidando só da mente. Só do emocional. Ela não pouco considera o corpo, né, na área da psicossomática e tal, mas ela fica ali, corpo, mente, mais mente, né? Então, ela não considera uma instância fundamental do ser humano, que é a espiritualidade. E cada pessoa, ela vai tentar preencher esse vazio de alguma forma, né? E por isso que existem tantas religiões, mas o fato é que o ser humano, ele tem uma necessidade espiritual. Ele acreditando nisso ou não, né? Tem gente que vai preencher isso com dinheiro. Sim. Com trabalho, né? Mas esse vazio, essa ânsia, essa necessidade de sentido ali, todos nós temos. Que, né, provém aí da espiritualidade. E cada um dá um nome para isso.
eu prefiro dar Deus, o nome de Deus, né? Então, respostas assim mais filosóficas eram as coisas que eu buscava, né? Quem eu sou, da onde vim, para onde eu vou. Então, foi nisso que eu comecei a estudar. E, enfim, o que eu percebi foi que acabou ajudando muitas pessoas e muitas pessoas também queriam saber sobre isso e acabou dando muito certo. E aí, quando você teve o diagnóstico, essas questões, elas se tornaram mais, assim, latentes na sua vida? Esse vazio, assim, que eu acho que as pessoas sentem, quem eu sou e tal. Como foi esse processo? Você teve uma descoberta maior, assim, mais profunda sobre você mesma e seus medos, ou suas virtudes? Como que foi esse processo? Então, duas principais coisas, várias coisas, né? Porque é algo muito complexo, mas duas coisas que me preocuparam muito nessa época. Primeiro, eu pensava, eu não sei quanto tempo eu vou estar viva. Eu acho que é muito tempo, eu não sentia que eu ia morrer, nunca acreditei no diagnóstico. Mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar viva. Só que enquanto eu ficar, eu quero dar uma qualidade emocional para minha família. Porque assim, quando uma pessoa fica doente, não importa qual doença seja. Pode ser câncer, qualquer doença. Não é ela que fica doente, é o sistema familiar que fica doente. Porque de uma forma ou de outra, todo mundo acaba vivendo em função daquilo. Se a pessoa não anda, a família inteira tem que trabalhar para empurrar uma cadeira de roda, para deixar a casa acessível, enfim. Então, isso afeta a família inteira. E com questões de saúde emocional, é a mesma coisa, né? Então, o que eu pensava? Poxa, eu quero que as minhas filhas lembrem de mim sorrindo, não chorando. Né? Eu quero que elas... Porque uma vez, a minha filha tinha 5 anos na época, ela perguntou assim, mamãe, você vai morrer? Você vai morrer, mamãe? Caramba. 5 anos, né? Então, eu falei, filha, mamãe não vai morrer. Mamãe tá aqui. Vamos brincar, né? A gente já faz aquelas... Então, e outra coisa, assim, que eu... Foi o outro ponto, assim, que fez eu buscar muito a Deus. Poxa, por que eu tô aqui? Eu sou nova. Sou razoavelmente nova. E... eu cumpri a minha missão. Para que eu vim para essa terra? Tem que ter algo maior. Você começou a se fazer essas perguntas. Essas perguntas. Que todos deveriam se fazer, né? Sim, sim. E daí quando você acaba se obrigando, né? Se obrigando pela finitude, por aquela sensação de finitude mesmo. Poxa, eu tenho pouco tempo. Então, eu sempre fui muito intensa em querer aproveitar a vida. Meu marido tá aqui, ele não deixa eu mentir. Mas... isso acabou se intensificando mais ainda, né? Então, eu tenho um senso de urgência, uma pressa das coisas, que eu sempre tenho até que voltar e, poxa, peraí, calma, né? O mundo ainda tem, né, o seu tempo, seu curso normal das coisas andarem. Mas se traduziu em ansiedade isso? Ou... Não. Foi em busca de respostas. Então, assim, eu leio muito a Bíblia, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia. E naquela época eu lia só a Bíblia mesmo. Hoje eu estudo artigos científicos da área da teologia de uma forma geral, né? Mas naquela época era só a Bíblia. E aquilo, quem lê a Bíblia, ou quem já leu a Bíblia, né? Pessoal de casa que lê a Bíblia, sabe que aquilo é um conhecimento diferente. Que traz uma transformação para a vida da pessoa que nenhum artigo científico de psicologia traz. A psicologia, ela é muito benéfica e ela traz transformação, ela traz cura. Só que o conhecimento bíblico, conforme você vai lendo, ele traz uma coisa que a psicologia não traz, que é paz. Que é totalmente contrário da ansiedade. Né? Traz paz. Então, as pessoas me viam muito calma. Falaram, mas espera aí, você acabou de receber um diagnóstico de 2 anos e como é que você passa tudo isso feliz, sorrindo, bem? E, para falar bem a verdade, naquela época eu também não sabia. Eu simplesmente não acreditava. Tanto que meu médico, na época, às vezes ele falava assim, eu sei que você está num processo de negação da doença. E ele é um especialista em pulmão,
né? Dava vontade de falar assim, poxa, doutor, o senhor entende de pulmão, não de mente humana. Com todo respeito. Amo meu médico. Então, é esse tipo de coisa que, né, acabou acontecendo. É incrível esse processo todo. Mas quando, por exemplo, você teve esse diagnóstico, e aí você acabou se debruçando mais na Bíblia e tal. E como que você juntou a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, com o que você sabia de psicologia? Como que foi esse processo? Então, quando você se forma em alguma coisa, você é formado em economia. Sim. Você acaba vendo isso em tudo, né? Você acaba criando uma lente de contato ali, uma película, uma íris, que em tudo você vê aquilo, né? Muda tua visão de mundo. Então, para tudo que eu olho, eu vejo psicologia. Eu vejo comportamento humano, eu vejo sentimentos, emoções, vontade, enfim. Então, isso é algo natural em mim. Eu olho para os cachorros, eu vejo psicologia. Tem muita, né? Muita. Então, eu ia para a Bíblia e olhava isso. Por exemplo, muitas passagens falando sobre ansiedade, alegria, resiliência, coragem, coração, né? Até superação, resiliência. E daí, poxa, peraí. Não pode ser coincidência, né? Daí eu comecei a aprofundar, né? Por exemplo, eu estava até comentando isso com o pessoal, eu fiz uma live na semana passada e trouxe esse assunto do coração, né? Na Bíblia toda, desde Gênesis e Apocalipse, a Bíblia ela traz 958 vezes a palavra coração. E nenhuma vez traz a palavra mente. Mente, não tem. E eu pensava assim, caramba, né? Mas Jesus fala assim, por que pensais mal em seu coração? Jesus tem uma passagem que Jesus fala assim, poxa, peraí, mas pensais no seu coração? Como assim? Mente, né? Então, peraí, mas agora está tendo um sentido mais racional, mais cognitivo para o coração. E às vezes a palavra coração tem um sentido mais para as emoções. Às vezes tem mais para desejos, emoções, assim, quando fala assim, que o coração é enganoso, tá falando mais com relação a amor, né? Amor, paixão, desejo e tal. Então, eu fui assim, pegar, digamos, todas as passagens que falavam sobre o coração e descobrir qual que era o contexto sócio-histórico que estava sendo falado, se aquela palavra estava escrito em hebraico, em grego, enfim, sabe? Então, o que vinha por trás de tudo isso? Por curiosidade, só por querer saber o que estava ali. E de aos poucos eu comecei a entender assim, poxa, se eu acredito que ele é o criador de todas as coisas, se eu realmente vivo um criacionismo, ele fez o meu cérebro. Ele deve saber mais do meu cérebro do que eu, né? Então, enfim, foi esse tipo de questionamento que foi, né, me levando para estudar, e eu fui vendo as pontes, né, os pontos de conversa entre a ciência e a Bíblia. E daí você fez a faculdade de psicologia, certo? Sim. E durante a psicologia, imagino que você talvez tenha sido a única aluna em sala de aula que foi por essa linha, por essa vertente, certo? Todas as outras colegas de classe devem ter ido por Freud, Nietzsche, por aí vai. Como que foi para você ver todo mundo indo por um caminho e você indo para outro? E se é que foi assim, né? Então, aí tem muitos pontos importantes, muitos. Quando você está na formação, porque faculdade ela não forma, né? Ela informa, né? Quando você está na formação, você olha para os grandes pensadores, para os professores que estão ali na tua frente, e você admira. Você ainda não tem embasamento teórico, prático para questionar aquilo, né? Você tinha coisas que eu achava, caramba, tá esquisito isso. Tá faltando uma peça. Tá faltando uma peça. Mas eu ainda, apesar que eu tinha um professor de ética, que a gente brigava muito. Ele já é falecido, eu tenho todo respeito por ele. E ele tinha por mim também, incrível. Então,
Mais ou menos, deixa eu arrumar essa frase. Ele era agnóstico. E então ele falava muito mal de Jesus. Muito mal. Na aula? Na aula. Você na já aula. era... Sempre foi cristã? Eu já era cristã. Absolutamente. Eu não tinha nada de noção de teologia. Eu lia a Bíblia até então por um costume, por uma devoção, por uma busca pessoal. Nada para ensinar outras pessoas ou por relacionar com a psicologia. Então ele falava assim, por exemplo, Jesus era esperto. Se eu fosse igual Jesus, se eu fosse Jesus, eu ia andar no meio da mulherada, das prostitutas. Ele era muito esperto. Então ele fazia esses comentários e eu tinha que me colocar, me posicionar e falar assim, peraí, se você não acredita, respeite quem acredita, né? Então, assim, eu sempre, de uma forma ou de outra, eu me colocava, né? Mas eu não tinha dimensão de que eu... Poderia ser uma voz. Uma voz. Inclusive, você falou uma coisa importante, as coisas foram, né, andando, caminhando, eu sempre englobando a psicologia, já nas redes sociais, englobando o conhecimento psicológico com os conhecimentos eternos e milenários da Palavra de Deus. Mas isso era para passar por um público leigo, para quem estava ali, para quem viesse. Nunca pensei que isso fosse atingir psicólogos. Porque hoje eu tenho milhares de psicólogos que me seguem. E isso foi algo, assim, inusitado. Porque... Você virar uma referência, digamos. Porque assim... E é engraçado, porque eu dava aula, eu formava psicólogos na faculdade. Aqueles daquela época não me seguem. Que eles acham assim que, poxa, o que você está fazendo com a ciência, né? Mas... muitos psicólogos que me seguem, eles vêm falar assim, Fran, poxa, você está tendo coragem de falar algo que a gente sempre pensou, mas não podia falar. Né? Que a gente sempre sentiu, porque a psicologia ela é linda, maravilhosa, só que ela chega num platô ali que não desce mais. Que daí é só Deus que age. E daí? O que vai fazer? Você vai falar de Deus numa sessão? Você vai induzir o paciente a ser da tua religião? Claro que não. Né? Mas considerar essa parte da espiritualidade como importante. E incentivar isso na pessoa, na individualidade dela. Como que o Conselho Regional de Psicologia, né? CRP, né? Como que ele viu isso tudo? Você ainda faz parte? Não, ele vê completamente... Eles são meio, como fala, fechados, completamente, enraizados. Completamente, assim. Essa é uma das minhas brigas, né? Assim, umas bandeiras que eu tenho tentado levantar com a minha vida, para ser bem sincero. Porque a base filosófica da psicologia... Bom, a psicologia, ela vem da filosofia, né? Mas ela tem uma influência muito grande de ideologias e correntes de pensamento. E hoje, em nome da psicologia, você pode levantar muitas bandeiras. E tudo bem, né? Não estou aqui para dizer que não. Mas o cristianismo é uma bandeira que não pode ser levantada. Você pode falar sobre mitos gregos. Você pode falar sobre o conto de fadas e a psicologia. Você pode falar qualquer coisa e a psicologia. Agora, cristianismo e a psicologia... Não pode. Não pode, mas né? Por quê, né? O que acontece? Você deu o exemplo da mitologia grega, né? Tinha um terapeuta que a gente se tratava, que ele tinha essa linha, né? Ele até chamava de terapia mítica. Mítica, né? Daí você vai falar, tem inúmeros exemplos, né? Agora, por que não, né? Pegar um avatar, né? A gente fala muito aqui de Cristo, né? Cristo foi um avatar que... Não, é uma divindade na forma de... humana, né? Digamos assim. Algo... Talvez a maior coisa que já aconteceu na vida, independente de você ser católico, cristão, judeu, islâmico, independente da religião, ser ateu, né? De fato, reconhecer a importância dele... Mudou a história, né? Quebrou a história no meio. A gente até fala antes e depois, né? O nosso calendário e tal. E por que a psicologia não deixa
É um preconceito? O que é, Assim, na sua visão? por algumas coisas, né? Ela aí depois vamos colocar, teve aquela fase negra da igreja que ela acabou dificultando muito o desenvolvimento da ciência, né? Aí teve o surgimento do positivismo, e acaba que a psicologia ela tem muito essa questão do que só o que é comprovado, né, em laboratório, né, o 2 mais 2 igual a 4, que é a ciência, né? E a psicologia como ciência, ela teve muita dificuldade de se firmar como ciência, até mesmo por lidar com muitas questões subjetivas e ter essa dificuldade de se posicionar num meio mais racional, cognitivo, né? Então, tem todas essas questões aí que acabam influenciando. Só que não tem muito lógica, porque, por exemplo, Jung, que foi um grande pensador dentro da psicologia, ele considerava muito a espiritualidade, os mitos. Viktor Frankl também, né, que desenvolveu todo... não desenvolveu, mas aprimorou toda a tese dele de desenvolvimento humano, de mente humana, nos campos de concentração. E ele trabalhava muito essa questão, considerava a questão espiritual, né, para o desenvolvimento humano. Então, eu acho que é uma tendência natural, historicamente falando, se a gente for pegar a história da ciência, a história da psicologia, eu acho que a gente está começando a dar um pulo na história para acordar para esse tipo de coisa, né? Tem a psicologia positiva, que é uma vertente americana, moderna, que ela fala muito dessa questão, tanto do mindfulness quanto da espiritualidade, né? Como algo essencial para a mente, para você descansar, para você ter paz, né? Então, acho que acaba sendo uma tendência. Só que por essas heranças fortes aí de luta, para a ciência se formar como ciência, acaba influenciando ainda os dias de hoje, né? Será que, eu pensando aqui agora, será que hoje está muito em baixa na sociedade, a mentalidade que impera na sociedade, ou uma cultura conservadora, né? De a gente olhar o que deu certo no passado e continuar levando isso para frente, né? Tanto que tem uma briga, né, entre conservadores e progressistas. E hoje é muito comum a gente ver em coisas de autoajuda, né, uma coisa voltada mais ao prazer, sabe, o hedonismo, né, que eles chamam. Sim. Será que o fato de existir esse preconceito com o cristianismo não vem disso também? Sim, sim. A psicologia ela é muito influenciada pelo hedonismo, né? Ou seja, o que importa é o teu prazer, o que importa é você se sentir bem, né? Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Então, só que historicamente a gente está entendendo que o ser humano ele precisa de um crivo, ele precisa de uma regra, senão ele se perde. Em algum momento da vida dele se perde. Tanto que a gente está vendo, quanto menos valores a sociedade tem buscado, mais a sociedade tem se perdido. Né? Então, e isso aí tem influência histórica também, de pós-guerra, né? De muito sofrimento, acaba não. Agora vamos soltar as rédeas, já tinha as heranças, né? Algumas heranças filosóficas aí, né? De busca pelo prazer. Só que, assim, na época que... Eu sou dos anos 80. Sou de 82. A gente é de 90. Então quase lá. Quase lá. Pessoal de casa que não me faça conta. Eu cresci escutando propaganda de cigarro, né? Assim, né? Não é nem... Só que o que a gente não via... Naquela época, a gente não sabia os efeitos do cigarro. Os malefícios. Podia até saber uma coisa ou outra. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, que foi se descobrindo o que acontecia, o que fazia, tal. E eu acho que é a mesma coisa, sabe? A gente não sabe ainda, ou não sabia, os efeitos de abrir mão de valores. De abrir mão do conservadorismo, de abrir mão, entende? E eu não estou falando para a gente ir para um outro extremo também, ficar quadrado e, né? Não é essa a questão, pelo contrário. Mas um equilíbrio ali. Entendi. Bom ponto, né, Rosa? Porque o ensinamento, acho que maior, né, de Cristo foi... Ele se sacrificou, né, pra gente.
E hoje é muito difícil pessoas terem como... A gente pode falar de ética e moral depois, mas sim. sobre as pessoas se sacrificarem por um propósito maior que não seja algo imediatista. Sim. As pessoas sempre querem o resultado para amanhã, né? É. Como que você vê esse ensinamento dele? Porque eu acho que também vem muito com... A gente fala hoje muito de amor próprio. Uhum. Ah, você tem que ter amor próprio, mas ele falava muito de amor ao próximo. Uhum. É bem diferente, né? O ser humano ele tem uma tendência a andar nos extremos, né? Tem gente que se ama demais ao ponto de ficar orgulho, arrogante, narcisista, ou vai para o outro extremo de ficar desleixado, só cuidar dos outros, enfim, né? Adoecer por não se cuidar, tal. Poxa, essa questão é excelente, né? Tua pergunta, assim, porque o nosso cérebro, ele tem uma tendência a buscar prazer, a buscar uma economia de energia, né? E, de certa forma, a gente precisa estar atento a isso, né? Hoje existe uma moda, dopamina, né? Produção de dopamina, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas, assim, a dopamina, ela é uma coisa, assim, que gera expectativa, né? Não é o prazer em si, mas a gente fica aí esperando. Assim, se a gente vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, a grande produção de dopamina é antes, naquela expectativa. Como é que vai ser? Você fica planejando o roteiro, onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. E às vezes acaba sendo mais legal a preparação, aquele sonho, do que a viagem propriamente dita, né? Então, você viver esse momento antecedente de você conseguir ter o poder, entre aspas, de adiar o teu prazer, de esperar algo para depois, é algo que a gente precisa estar sempre buscando, né? Isso vale para finanças, isso vale para relacionamento, isso vale para tudo, né? E tem a ver com os ensinamentos de Cristo. Se a gente for parar para ver, olha como sempre acaba ligando uma coisa na outra. Porque, por exemplo, um casamento, um relacionamento de amizade, muitas vezes você vai ter que abrir mão do que você quer, do teu desejo. E é uma troca, não é sempre. Mas, às vezes, você não vai comer no restaurante italiano que você queria, porque você tinha falado que sim, né, a pessoa ali quer ir num outro restaurante. Então, é essa medida, esse equilíbrio entre, poxa, satisfazer agora ou espera um pouco. Que até mesmo pelo mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo tecnológico, acaba incentivando a gente ter esse imediatismo que o Bauman falava que era a sociedade líquida, né? Tudo muito líquido, tudo muito volátil, nada mais dura, tudo... O que ele queria dizer com a sociedade líquida? Mais a fundo, assim? Ele dizia que as coisas não eram mais sólidas como deveriam, né? Como os relacionamentos eram descartáveis, as amizades... hoje em dia é muito fácil. Te cancelo e pronto, acabou. Te elimino da minha vida e pronto, acabou. Né? Então, você não... É muito mais fácil você cortar a pessoa da tua vida do que você trabalhar o perdão. Né? Hoje, você dá um unfollow, tá resolvido. Né? Deixa de seguir, deixa de curtir, né? Então, cada vez mais isso vai influenciando. Tanto assim, nós somos, né, como diz o Elon Musk, né? Somos cibornes, né? Tanto nós influenciamos a tecnologia quanto ela nos influencia, né? E o nosso cérebro, do ponto de vista da neurociência, ele é analógico, ele não é digital. Então, para a gente lidar com uma tecnologia todos os dias, né, aqui na palma da mão, ele tem que se esforçar muito para lidar com isso. Tô falando que não é para a gente lidar? Claro que não. Né? Hoje a vida não existe mais sem tecnologia, sem internet. Só que a gente tem que entender que tem uma consequência. Isso daqui é a maior fonte de ansiedade da atualidade. A maior fonte... Inclusive, existe regiões do nosso cérebro que elas deveriam ser ativadas só quando nós estivéssemos em situação de perigo.
Só que uma outra coisa, a segunda coisa que faz essas regiões de perigo serem ativadas é quando a gente está scrollando, né? Quando a gente está rodando o dedo na tela e vendo uma imagem nova, imagem nova, imagem nova. Cada imagem nova, foto que vai passando, vai ativando essa região do nosso cérebro e vai desenvolvendo ansiedade. Às vezes você não sabe nem por que você está. Daí você vai pro doce, você vai para, sei lá, qualquer outra coisa, mas é isso aqui. Sensacional. Fran, muito bom. Espero que a galera de casa esteja gostando, né, Brunão? E a gente nem se apresentou, né, Rosa? Bom, vamos se apresentar aqui rapidão. Somos do Lean Podcast. Eu sou o Ricardo Lapa, apresentador do projeto. Tem também meu querido colega. Sou Rosa, Maurício Rosa. Na nossa direção temos Bruno Lapo. É isso aí. Sempre presente conosco aqui. Exatamente. E esse episódio também, né, Rosa? É um oferecimento da Padoca SP, né, Brunão? Coloca na tela aí pra galera. Melhor padaria da Vila Olímpia aqui pra galera de São Paulo, capital. Rua do Roça. 250. Exatamente. Sábados, domingos e feriados das 8 às 3 da tarde. Exatamente. O público tá bom aqui. Você curte um brunch, Fran? Nossa. Muito bom, hein? Antes de você voltar lá pro sul, recomendo você ir. Uma delícia o brunch deles. Então, um abraço aí pra galera lá da Padoca SP, pro Bruno. Obrigadão, hein, Brunão? E aí também está pro pessoal aqui no canto da tela o nosso link para o Apoia-se. Você que está vendo aí pela televisão, apoia o celular, ou pode ver aqui também no link da descrição do nosso querido vídeo. Uma das formas para você apoiar o Lean Podcast. Se você gosta da gente, gosta de todas essas lives que a gente faz, super interessantes sobre jornada de autoconhecimento e saúde mental, apoie-nos, né? Porra, com certeza. Tem vários planos lá, dá para apoiar com um pouquinho, com um monte. Fica à vontade. Exatamente. Muito obrigado. E eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte, Fran. Toda semana a gente traz pessoas para falar sobre ferramentas de autoconhecimento. Então, por exemplo, a gente já trouxe aqui alquimista, pessoal para falar sobre ayahuasca, pessoal para falar sobre regressão, cura de traumas, vidas passadas. Então, assim, várias ferramentas, né? E várias pessoas, de tudo que a gente aprendeu, né, falam que a religião em si, é mais uma ferramenta, né? Então, o que a gente ouve muito aqui toda semana é que o autoconhecimento, ele pode vir por várias formas, né? Mas daí eu te pergunto, na sua opinião, dá para buscar autoconhecimento sem os ensinamentos de Deus? Porque os seus ensinamentos, a maneira de análise por parte da psicologia cristocêntrica é aliar o autoconhecimento com os ensinamentos de Cristo, certo? Sim. Agora, existe, na psicologia cristocêntrica, existe avaliar que também dá para chegar no autoconhecimento sem os ensinamentos de Cristo ou não? É uma via de mão única, você entendeu a dúvida? Sim. Olha, dá, mas assim, que tipo de autoconhecimento? Né? Porque às vezes eu tô me conhecendo de uma forma errada. Né? Então, qual a qualidade do teu autoconhecimento? Qual a profundidade? Qual a profundidade disso e qualidade no sentido, poxa, eu tô me vendo como uma pessoa, sei lá, muito generosa e na verdade eu sou egoísta, né? Então, qual que é a qualidade disso? Então, assim, eu não vou dizer que não, mas na minha concepção, né, de mundo, eu acredito que chega até um patamar. Tanto porque o autoconhecimento, ele está muito ligado à sabedoria, né? A busca de sabedoria. E sabedoria é algo divino, diferente de inteligência, né? Então, eu costumo dizer nos meus treinamentos, assim, que o autoconhecimento, ele sempre está ligado ao conhecimento do alto. E vice-versa. Porque quanto mais eu busco Deus, eu vejo a divindade, eu vejo a grandeza dele, eu reconheço a minha necessidade dele. E quanto mais eu me conheço também. E vice-versa. Então, são coisas muito interligadas, né? Então, dá, mas não é tão rápido e nem tão eficaz. Tão eficaz. Certo? Tão profundo. Sim, eu não tenho como falar diferente. Sim, muito bom, muito bom. E como... antes, você tinha falado sobre expectativa, né? E
Como que a gente pode lidar melhor com a expectativa? Porque eu acho que ela é muito relacionada também a um senso de que nós somos especiais. Todo mundo se sente especial, né? Por exemplo, eu estava até conversando esses dias com a minha namorada sobre as pessoas que jogam na Mega Sena. Todo mundo joga, nunca viu alguém que ganhou, mas todo mundo quando joga fala, oh, dessa vez eu vou ganhar. Como se eu fosse... Né, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu não vou ganhar dessa vez? Sim. Como que a gente pode lidar com a expectativa melhor? Porque é isso que acho que acaba gerando a ansiedade, né? É aquela coisa da sabedoria, né? Onde que você está colocando a tua expectativa, né? Então, a gente tem que sempre trazer uma dose de realidade. Poxa, a minha expectativa, ela está condizente com a realidade? Ou eu estou agindo de acordo com a minha expectativa? Porque é muito fácil eu achar que vou ficar rico e ficar lá, no sofá. Ou no Instagram o dia inteiro. E a ambição, né? Poxa, não, eu vou ficar rico. Deus me entregou uma palavra, vou ficar rico. Né? Eu tenho total fé e expectativa de que, né? Então, eu acho que é muito do alinhamento. E, claro, tem coisas que é melhor a gente não pôr expectativa. E eu acho que só uma maturidade emocional que vai mostrando isso pra gente. Só que uma coisa importante, com relação à expectativa, quando a gente fala de expectativa, a gente sempre engloba o assunto ansiedade, né? Não tem como colocar uma coisa ou outra, porque a ansiedade, ela é um mecanismo natural do ser humano para se lidar com o futuro, né? Então, todo mundo fala, ai, porque eu sou ansioso. Todo mundo é ansioso. E é algo positivo e benéfico. A ansiedade, ela só é prejudicial quando ela sai do controle, quando ela fica desproporcional e começa a gerar danos, perdas, né, para as pessoas. Então, assim, aonde eu estou colocando a minha expectativa é uma coisa para avaliar. Só que antes de ir para essa parte racional, né, da expectativa, como é que está o meu estilo de vida, a minha fisiologia com relação à ansiedade? Então, não adianta eu não criar expectativa, eu tentar não ficar ansiosa, se, por exemplo, eu não tenho horários na minha vida. Olha que doido. Rotina? Rotina. Então, assim, eu vou falar agora, o pessoal de casa, nossa, mas que... Mas eu tô falando agora de neurociência, funcionamento cerebral, né? O nosso cérebro, ele precisa de horários para funcionar bem. Às vezes a gente fala assim, porque a criança precisa de rotina. E eu digo isso com toda a sinceridade do mundo. Eu tenho dificuldade de horários, de pôr horários na minha vida. Essa é uma busca que eu tô empenhando todos os dias para ter. Mas, quanto mais horários eu tiver, menos ansiedade. Quanto menos açúcar eu ingerir, menos ansiedade. Quanto mais um sono regulado, menos ansiedade. Então, veja que é um conjunto de coisas antes de cuidado emocional, da ansiedade. Porque, às vezes, você está ali indo na terapia, mas você se entope de açúcar. E daí uma coisa alimenta a outra e você acha, poxa, a psicóloga é ruim ou não está funcionando. Que nem o Dr. William Hudson falou aqui pra gente, né? São pilares, né? Pilares. São os exercícios físicos, uma higiene de sono, uma disciplina e a espiritualidade, né? E a gente começou a live falando sobre Gênesis 2:7, que eu falei que nós éramos corpo, espírito e mente. Você entende que é tudo interligado? Todos os dias eu tenho que cuidar do meu corpo, espírito e mente. Assim como a gente tem pelo menos 3 refeições físicas, materiais de corpo, para o corpo, café da manhã, almoço, janta, pelo menos, o nosso espírito e a nossa mente, ela também tem que passar por esse processo de alimentação, de higiene todos os dias. E Jesus já falava isso lá atrás, hein? Incrível, então, né? Não é incrível? Em relação, você fala bastante do emocional blindado, né? Exato. Como que foi esse crescimento, assim, esse desenvolvimento? Como que faz pra gente, às vezes, estar igual você passou, né, por uma notícia bem chocante, impactante? Como que você blindou o seu emocional para isso tudo? O que eu acabei de falar agora, né, do corpo, espírito e mente, é a base do emocional blindado, né? Então, você buscar um alinhamento entre isso todos os dias,
né? Então, assim, nesse momento, eu tava com o meu corpo, a minha saúde debilitada. Eu fiquei mais de 1 ano na cama. Fiquei 2 vezes na UTI. Então, assim, fisicamente falando, perdi massa muscular, todas essas coisas, né? Então, assim, o meu corpo estava muito debilitado. É claro que uma pessoa que está num estado assim, fisicamente, vai se olhar num espelho e isso vai afetar o emocional dela. Não tem como, né? Não tem como. Daí falaram pra mim, tudo bem, ó, você não vai viver. Mas já que você viveu, você vai ficar o resto da vida numa cama. E eu falava, eu não vou. Eu não vou ficar. Uhum. Me traz uma fisioterapeuta, vamos fazer atividade física aqui, vamos... e deixando... Eu tive derrame do pericárdio, então o coração estava muito fraquinho, né? Então eu pensava assim, poxa, agora a área que está mais precisando de cuidado é o corpo. O que eu fiz nessa época? Comecei a fazer fisioterapia na cama, porque nem sentada eu ficava. Eu não tinha... Meu corpo estava tão fraco que eu não ficava sentada, não segurava. Então eu comecei a fazer a fisioterapia, comecei a mudar a minha alimentação toda para um estilo vegano. Nada industrializado. Hoje eu não vivo sem uma picanha, mas naquela época, mudanças drásticas requer, né, medidas drásticas. E para aquele momento, essa regulação nutricional foi essencial, né? Então eu sempre falo assim, para o nosso cérebro funcionar bem, é como se fosse uma construção, né, de uma casa. Você precisa ali de um mestre de obras, né? Alguém que entenda da coisa. Você precisa da matéria-prima. E no caso do nosso cérebro, seria ali os nutrientes, água. O nosso cérebro é 90% água. 90%. Para ele funcionar bem, ele precisa de água constantemente, né? Então, matéria-prima, mestre de obras e um modelo, né? Um modelo que seria a planta ali, a arquitetura, a planta da casa, né? Como que eu vou seguir tal coisa? Como é que eu vou construir isso? Então, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Então, assim, tem a parte subjetiva, tem a parte dos pensamentos e emoções, mas tem a parte estrutural de nutrientes, de neurotransmissores, né? Então, não tem como a gente ter uma saúde emocional sem cuidar dessa parte também, nutricional do cérebro. E é tudo isso que eu trabalho lá no Emocional Blindado. Eu ensino as minhas alunas, de uma forma prática, a alinharem cuidados emergenciais e duradouros, vamos dizer assim, para elas fazerem esse alinhamento do corpo, espírito e mente todos os dias. E como que funciona, assim? É um curso, né? Até pode... É um curso. É um programa. É um programa. É um programa. Então, lá eu coloco toda essa parte da neurociência, de como que o cérebro funciona. Porque, às vezes, tem psicólogos que não entendem de neurociência. E daí o paciente fica ali patinando, porque o psicólogo não entende do funcionamento do cérebro, né? Então, às vezes, não adianta insistir em tal coisa, sendo que, digamos, o paciente não toma água. Né? Então, eu passo toda essa visão completa, né, para os alunos. Olha, você precisa fazer isso diariamente. Daí, agora, para trabalhar as suas emoções, ansiedade diariamente também, você vai fazer isso. Então, lá tem um programa de técnicas mesmo, ferramentas baseados em neurociência para as pessoas aplicarem na vida delas. Daí tem todo como posso dizer, um conjunto de materiais que eu deixo disponíveis lá, de filmes, de músicas, de tudo para você ajudar o teu cérebro a sair daquele platô e daquele momento difícil, né? E depois só manter como se fosse uma manutenção mesmo. E daí, junto disso, hoje em dia você até vê lá no seu Instagram, muita gente pergunta se você ainda atende, né? Muita. E você não atende mesmo. Não, eu só faço mentoria. O foco principal da minha mentoria é uma mentoria de alta performance emocional para empresários, né? Eu digo empresários que é a maioria, mas eu tenho executivos, pessoas que às vezes estão em cargos importantes, tomam decisões difíceis diariamente, e o emocional tá complicado. Às vezes a pessoa tem até vergonha de procurar um psicólogo para fazer uma terapia,
né? Nossa, como é que vou falar para minha esposa, para minha família que eu vou fazer uma terapia? Tem gente que tem Que isso, absurdo, né? Então, tabu, né? Tabu, é coisa de louco, né? Então, às vezes, eles já têm mais facilidade, até... mais facilidade, né? De fazer uma mentoria. Então, eu trabalho ferramentas de coach, todo um processo ali de fortalecimento emocional. E à distância? Ou presencial? Presencial e à distância. Que legal. E daí, nesse momento, você entra com a psicologia cristocêntrica ou não necessariamente? Total. Eu não vivo sem. Entendi. É a base, né? É a base. É o diferencial. Base. É a base. Tanto assim que, até no último podcast que eu fui, me perguntaram assim, mas se for uma pessoa que não é cristã, que é ateu, e você vai entrar com essas técnicas, com essas ferramentas? E daí eu falo assim, dificilmente uma pessoa que não acredita em Deus vai me procurar, porque tá muito explícito, né, no que eu trabalho. E eu não acredito num cuidado emocional sem cuidar do corpo, espírito e mente. Pode até, mas vai levar muito mais tempo. Você economiza sofrimento e tempo, cuidando de uma forma mais completa, né? Então, se a pessoa vir, eu já deixo claro, olha, que a gente trabalha esses pilares. Não significa que eu vou passar a minha religião para você, porque eu nem tenho religião, mas eu vou te mostrar a importância da sua espiritualidade ser desenvolvida. Né? Muito interessante. Com base nos ensinamentos da Bíblia e de Cristo. Sim, sim. Qual que você vê hoje o grande problema que as pessoas que te procuram e tal, o que você vê que falta muito nas pessoas e que geralmente é o caminho certo a se seguir? Então, as pessoas, duas coisas principais, tá? As pessoas, elas não foram ensinadas a lidar com o emocional, né? As pessoas não sabem lidar com emoções. E eu também não sabia, né? Então, só que porque eu não sei, vou viver assim pro resto da vida, né? Então, assim, geralmente quando a gente era criança, a gente foi ensinado engole o choro. Isso não é nada, levanta, né? Então tudo bem, a gente tem que ensinar resiliência para os nossos filhos, tal, levanta, mas acolhe, ensina a criança a olhar para isso, né? Olha, vivencia, supera. Não coloca embaixo do tapete, porque daí a gente cresce e vira adultos que também continuam colocando embaixo do tapete, né? Ou, por exemplo, eu tenho um público cristão, né? 99% do meu público é cristão, e eles, por exemplo, têm dificuldade de assumir raiva. Eu sinto raiva, eu sinto ódio. Não, cristão não pode. Peraí, não pode? Gera culpa, né? Vamos colocar essa tua palavra de não pode. Na verdade, não é isso. Mas, assim, não passa pela tua cabeça que foi Deus que inventou, que criou as emoções, para você não ser como um robô? Deus se irou. Então, assim, o errado não é sentir isso. O errado é o que você faz a partir disso. Né? Porque, assim, a todo momento, a gente reage a estímulos do mundo, né? Estímulo-resposta, né? Psicologia comportamental pura. Então, pelos meus 5 sentidos, toda hora vai vir estímulos e eu vou reagir. Com medo, com ansiedade, com nojo, enfim, com a emoção que for. Só que entre o estímulo e a resposta, aqui age o teu discernimento. O teu poder de decisão. Como é que eu vou reagir? Ou aqui também age o Espírito Santo, que é uma voz suave, educada e baixinha. Então, você tem que estar prestando atenção para conseguir escutar. Daí, isso vai determinar o que você vai agir, reagir, né? E uma outra coisa, para completar bem a pergunta, é o estilo de vida. Então, assim, não saber lidar com o emocional e não buscar saber, e o estilo de vida. O estado de São Paulo é a cidade, é o estado, na verdade, a cidade de São Paulo é a cidade com o maior índice de ansiedade do mundo. Do mundo. Do mundo? Do mundo. Caramba. Qual que é o estilo de vida aqui? De boinha. É acelerado. Né? E assim, tô metendo pau na cidade? Não, claro que não. Né? Mas isso serve de conscientização para o pessoal. Peraí, então vamos parar para pensar, pelo menos, e refletir, poxa, como é que aqui no meu núcleo familiar a gente consegue mudar um pouco isso?
Como é que a gente vai começar a dar importância e cuidado emocional? Né? De uma forma sistêmica ali, da família, não só um indivíduo, senão não adianta. Uma coisa que eu me questiono muito sobre a religião, principalmente cristã, é essa questão de todos nós somos pecadores. E eu sinto que, igual você falou, as pessoas negam sentimentos de raiva. Como que faz? Por que gera esse sentimento? Às vezes elas parecem que têm um sentimento de culpa. Por que você acha que isso acontece? Você estuda filosofia? Não. Não. Eu só sou um simpatizante. Não é que tuas perguntas sempre têm umas bases filosóficas. Ah, mas é assim, esse é o DNA do Rosa aqui. Que legal. E sabe que eu tenho um primo que se chama Maurício Rosa? Ah, é? O meu é Rosa. com Z. Rosa. Ah, não. Você conhece. É. Mas... tinha, né, para diferenciação, né? Exclusivo. Identidade. O que eu posso te dizer? Do ponto de vista, né, do cristianismo, da psicologia cristocêntrica, né, propriamente dita, Deus nos criou e Ele nos fez imagem e semelhança dele. E logo depois que Ele falou assim, ó, o ser humano é imagem e semelhança, vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Então estava a trindade ali. Logo depois, logo em seguida, ele coloca uma função e vai dominar e governar sobre toda a terra, né? Então ali ele fala quem a gente é e qual que é o nosso propósito aqui nessa terra. A partir do momento que a pessoa se desvia disso aqui, ela acreditando em Deus ou não, ela acaba se indo para um emaranhado de buscas incansáveis e preenchimento, né? Agora, no meio cristão, tá? No meio cristão, pessoas que têm uma religião, que vivem, que vão no domingo, no final de semana, para a igreja, eles vivem muito uma questão de... Já ouviu falar da questão da graça? Já. Né? Então, assim, eles vivem uma questão assim, poxa, a Bíblia fala que eu sou pecador, né? Mas eles não vivem a nova aliança que Jesus veio e pagou para nós. Então, assim, existem dois momentos ali da vida, né, de um ser humano. Quando ele nasce e ele é feito em imagem e semelhança de Deus, e até aqui ele é uma criatura. E depois ele se batiza. Daqui ele vira filho. Tá? Só que mesmo sendo imagem e semelhança e mesmo sendo filho, ele pode não acreditar, ele pode não viver essa verdade. Isso acontece muito com aquelas pessoas que falam assim, eu sei que Deus me ama, mas eu não sinto que Deus me ama. Eu não me sinto digna desse amor. Por quê? Porque vive como uma criatura apenas, não como filho. E é uma questão de trabalhar a identidade. A partir do momento que você realmente vive que você é filho de Deus, você é filho do Criador e dono do universo, que pode todas as coisas, aí você vive pela fé. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Entende? Então, é como se fosse... Eu não gosto dessa palavra, mas é como se fosse aquele empoderamento que se fala hoje em dia. Sim. Poxa, eu sou filho do rei. Eu vivo isso. Então, a minha culpa foi paga. Isso faz a sua identidade mudar totalmente. A partir do momento que você crê nisso. Crê. Então, e é diferente falar do que viver. A maioria dos cristãos não vivem, não sentem isso. Entendi isso. Então entra na fé aí. Eles não têm fé. Porque eles não... É aquela questão do autoconhecimento com o conhecimento do alto. Eles não aceitam, não vivem a identidade de filhos. Daí, poxa, eu quero descobrir meu propósito. Como assim? Descobrir propósito? Vai ser difícil, você não sabe nem quem você é. Então, mas não é que eles não só sabem, eles não acreditam, eles não têm fé por completo, é isso? Talvez eles não se sintam dignos de ser filhos. Dignos. Né? Eles querem ser, mas eles não conseguem ter aquilo dentro deles. Eles falam que têm fé, mas eles não têm.
Porque a fé é a certeza de coisas que você não vê. Né? Então, não, eu tenho fé, eu acredito. Quando aperta, acredita mesmo? Isso aqui não é uma crítica, né? É bom a gente deixar muito claro, não é crítica. É uma constatação. É uma constatação para gerar reflexão. Poxa, será que Deus não está me chamando através desse conteúdo agora para eu justamente repensar e buscar sentir isso de verdade? Isso muda o teu comportamento no teu trabalho. Enfim, muda você por completo. Você vive isso. Muitas vezes através da dificuldade, né? Que a gente cresce a nossa fé. Infelizmente. Será que às vezes a fé está baixa porque a gente vive um momento da humanidade meio de marasmo, né? A gente tem até aquela teoria que fala, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos. Sim. E homens sim. fracos vão criar tempos difíceis. Sim, sim, e assim vai. Sim. E a Bíblia também, Jesus falou, né, que no final dos tempos o amor esfriaria, enfim. Então tem até essa previsão, né, de que as coisas iriam piorar e essa falta de valores, essa falta de... Tá tudo perdido, todo mundo pode qualquer coisa, né? Tem a ver com o que a gente estava falando antes, né, que as tradições antigas traziam regras, as regras traziam mais espiritualidade. Sim, sim. E agora tá um pouco mais solto. A partir do momento que a gente para de respeitar a família, né, quem passa algum tipo de valor para mim, a sociedade perde, né, se desvia. É inevitável. Parece um papo assim muito extremo, mas tá aí os números para provar, né? E o que você pensa de destino, Fran? Como que você avalia o destino em si? Então, eu sou de uma linha teológica que não acredita muito em predestinação, né? Então, aí vai ser mais os calvinistas, mais essa linha assim, né? Que você foi escolhido ou não, né? Eu acredito muito no poder de escolha, no livre-arbítrio, né? Então, para mim, essa é a essência do amor. Eu te amo tanto que eu permito que você escolha. Por mais que você vá sofrer, e eu também por ficar longe, eu acredito nesse Deus que deu o poder de escolha, sabe? Então, daí isso não combina muito com predestinação. Porque o destino meio é um controle, né? É um controle. Né? E, inclusive, dentro da psicologia, existe algumas correntes deterministas que a gente diz, a psicanálise, alguma coisa assim, né? E veio as correntes humanistas, inclusive, para combater esse pensamento determinista. Né? De, poxa, você nasceu num lar assim, provavelmente você vai ser assim, 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 assado. Claro, tem grandes chances, mas nem sempre. Né? Então, o poder de escolha, poder de decisão. Mas não tem um ponto final lá que Deus criou para você? Daquele ponto de vista de falar, putz, foi como Deus quis. Sabe? Foi como Deus quis. Eu não acredito nesse foi como Deus quis. Isso é tão controverso, né? E filosófico também. Mas assim... Foi como nós criamos. Ele vai respeitar sempre o teu poder. Ele sabe o que você vai escolher, né? E a Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E isso não significa que ele vai fazer todas as coisas que você pede, né? A gente não é filhinho mimado, pelo contrário. O nosso Deus, ele gosta de uma coparticipação dos filhos dele no processo, no desenvolvimento das coisas. Então, assim, ele faz a semente ser fértil. Mas se você não vai lá e faz um buraquinho e coloca a semente, não rega, ele vai dar o sol, ele dá os nutrientes, ele dá tudo. Mas você tem que ir lá plantar, regar, né? Afastar os passarinhos para não comer, enfim. Então, eu acredito muito nisso. Ele quer tal coisa, tem algo... Eu acredito que tem algo lá no final, né? Que é a glória, que é o céu. Mas... ele respeita se eu quero ir, se eu não quero ir. E não é as minhas obras, não é o que eu faço. É o que eu decido. Se eu decido que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, meu Salvador, eu vou. Daí é viver pela graça, viver aquela identidade que a gente falou.
que seria... Ele fala muito sobre a salvação, né? Isso seria a tal da salvação? Salvação. Né? Porque, assim, quando o pecado entrou no mundo, Deus... Lá no jardim... Agora a gente já está indo numa parte bem mais teológica, né? Na maçã? Seria? Não é maçã, né? Não, vamos lá. Conta como que é, Fran. É o fruto. É o fruto. É o fruto. Mas Deus falou assim, né? Se comer dessa... Você pode comer de todas as árvores. Só essa daqui que não. Porque aí ele já colocou o poder de decisão no homem. Se ele não tivesse dado a possibilidade de erro... Olha que doido. Olha que psicologia. Mas por que existia, então, se ele é tão bom, por que existia uma árvore que ia gerar morte? Que dava a consciência do bem e do mal? Justamente porque ele é um Deus de justiça. E ele dá o poder de escolha. Entende? Então, não teria como ser diferente. Porque isso faz parte do caráter dele, né? Do caráter de Deus. Então, e como tem psicologia em tudo isso, né? Porque a psicologia nada mais é do que o estudo da natureza humana. Né? Mas vamos lá. Então, Deus falou assim, ó, se comer dessa árvore, certamente morrerás, né? Terá morte. Só a morte vai pagar esse erro. Daí veio lá a serpente, não sei o quê, né? Que daí a gente pode, um outro episódio, voltar, porque daí dá uma outra história. Mas, resumidamente falando, a serpente foi lá, convenceu a Eva comeu, Adão comeu, poxa, olha... Eu não morri. A serpente estava certa. Eu não morri. Mas a morte não era ali naquela hora. A partir daquele momento, eles viraram pecadores e a morte viria como consequência. Envelhecimento, doença, dor no parto, sofrimento para o trabalho, todas essas coisas, né? E tem gente que fala, porque daí Deus, nesse momento Deus amaldiçoou o trabalho. Não. O trabalho foi criado antes da queda. Vamos colocar assim, né? Na criação do mundo, foi colocado como uma bênção vinculada à tua identidade. Né? Antes disso. Enfim, ali foi uma das consequências. Então, só através da morte, esse pecado seria superado. Alguém teria que morrer. E quem que veio morrer para pagar esse pecado? O próprio Deus. Quem que viria e conseguiria vencer o erro de uma forma completa, sem se misturar nesse emaranhado, né, de coisas, de sofrimento. Então, o próprio Filho se fez carne e pagou tudo isso com a própria vida. Muito bom, muito bom. Mas completíssimo. Completo, né? Eu tenho visto muitas pessoas que falam na internet, algumas pessoas, né, sobre o cristianismo, e muitas delas acreditam na volta de Jesus Cristo. E acham que está próximo. O que você pensa sobre isso? Ótima pergunta, hein, cara? Ele vai voltar e está próximo. Está próximo na sua também? Tá sim. Mas ele voltaria na forma de Jesus mesmo? Sim, ele volta como Jesus e a gente vai poder ver os cravos, né? Os buracos na mão. Só que como tem muitos... A gente vai viver alguns tempos, assim, de falsos... pessoas que vão se dizer Cristo, mas não são. A única diferença é que ele não vai encostar o pé no chão, né? Então, isso que vai nos mostrar quem é o verdadeiro Cristo. Ele vai chegar, vai vir buscar a gente, mas ele não vai encostar, né, o pé aqui na terra. Mas ele falou que ele estava subindo e que ele iria preparar lugar para buscar a gente, né? Então... eu gosto de uma passagem linda de João 3,16 que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, apesar de toda essa história de sofrimento, desgraça, guerra, pandemia, ele tem uma solução para todas as coisas. Então, a história da humanidade... Apesar de tudo, ela é uma história otimista. Ela já tem uma solução. Né? Desde a fundação do mundo, segundo a Bíblia. Então, desde quando tudo aconteceu, já tinha um plano. Né? E olha que interessante, né? A nossa mente, ela é tão limitada que tem coisas que a gente não cabe. A gente fala assim, poxa, infinito na matemática, né? Tá, mas infinito como? Infinito quanto? O que é o infinito? O que é o eterno?
né? Então a Bíblia fala que a gente vai passar a eternidade com ele, mas não cabe na nossa cabeça o que é eternidade. Então, para a gente entender um pouquinho do que é eternidade, pensa assim, toda a história da raça humana, de sofrimento, de coisas erradas, de desgraça, tudo isso é muito pequenininho perto da eternidade. Tanto que Deus olhou para tudo isso, ó. Será que eu crio o homem? Sim ou não? Antes de criar. Será que eu crio? Ó, olha tudo que vai acontecer. Olha, meu filho vai ter que ir lá, vai ter que morrer, não sei o quê, blá, blá, blá. Né? Quantos séculos e milênios de sofrimento e desgraça. Poxa, mas isso ainda comparado com uma eternidade é muito pouco. Vale a pena. Né? Então, se a gente parar para pensar nessa dimensão assim mais global, a gente sai da história humana e se coloca de cima para olhar, Deus nos fez para dar certo. Você é um projeto criado para dar certo. Você também, eu também. É que a gente está mergulhado no problema aqui e a gente só consegue ver o problema. Como se já é cego, né? É. Quais seriam os sinais que mostram que ele, na sua opinião, o que você vê para mostrar que ele está vindo de novo? Bom, a Bíblia fala de pandemias, né? A gente acabou de viver uma pandemia que a história humana nunca tinha vivido. Pandemias, né? Guerras, rumores de guerra, o amor esfriaria. Só que a gente já começou a viver tudo isso, né? Que Jesus alertou a gente e ele falou assim, olha, eu vou falar o que vai acontecer nos últimos tempos para vocês não serem pegos de surpresa. Então, ele justamente deixou isso para a gente saber mais ou menos qual que seria a época. Só que ele falou assim que vai acontecer coisas na história da humanidade que nunca aconteceu. Então, vai ser o pior momento. Então, assim, se a gente acha que a gente já viu coisa ruim, desgraça, sofrimento, aqui, a gente não tem noção que está por vir. Muita coisa pior ainda vai acontecer. Mas isso estava na Bíblia. Na Bíblia. Jesus, e assim, não foi nem um profeta, nem um apóstolo. Jesus falou, saiu da boca dele. E isso dele voltar, mas não tocar o solo, também estava na Bíblia? Apocalipse. Apocalipse. Que é, né, o João, que era o apóstolo amado que escreveu. E o anticristo? Ele também falam que ele, antes de Cristo vir, o anticristo vai aparecer, né, para nós. Então, na verdade, se fala muito anticristo, mas a Bíblia mesmo fala no plural, né? Que serão mais de um. Mais de um. Mais de um. Seriam esses cristos fakes, talvez? Olha, é complicado, porque se a gente afirma que é tal coisa, fica uma coisa muito sensacionalista, né? Então, assim, só Deus mesmo para saber o que realmente é. Eu tenho muito cuidado para afirmar, principalmente com coisas que envolvem a Bíblia Sagrada, eu tenho muita responsabilidade com o que eu vou afirmar. Mas o que eu sei que serão vários, não é um só. E pode ser muitas coisas. Pode ser uma pessoa, pode ser um poder, né? Pode ser uma instituição. Então, um poder no sentido de uma nação, né? Então, pode ser muitas coisas. Ou seja, qualquer coisa que vá contra Cristo. Então, se a gente for parar para pensar, já tem tanta coisa contra Cristo hoje em dia. Fora os haters, né? Fora os haters. Porque esses assuntos geram muito hater, né? Demais. Que é aquela base, né? A pessoa não pode ouvir uma opinião alheia que já acha que é dona da verdade, né? Exatamente. Muito bom, hein? Parabéns, hein? O Rosa tá em gefas. Né? O que você tá consumindo aí, Tô cara? consumindo aí, o pão tá me guiando. O pão te guia, né? Tem um amigo que já foi para Israel. Que legal. Várias vezes, assim, então... Que bacana. E sobre Israel, porque agora eles estão em guerra, né? Tem alguma coisa que mostra isso na Bíblia? Sim. Nesse aspecto do fim dos tempos? Geopolítico? Então, isso já é uma guerra antiga, né? Entre ali os filhos de Abraão, Ismael, Isaac e tal. Então, essa história já
já vem de longa data. E historicamente falando, me dói porque eu amo o povo de Israel, mas eles têm uma história de distanciamento de Deus, volta para Deus. Distanciamento de Deus, volta para Deus, né? Então... Por que eles têm isso? Ao longo das gerações? Ao longo das gerações. É questão de tradição, fora da tradição. É a mesma coisa. Seres humanos, a nossa tendência sempre é se afastar de Deus. A gente tem tanta proposta, tantos prazeres imediatos para atender, né, diariamente. Então, é triste falar, mas é verdade, né? Então, na história foi isso que aconteceu, né? Isso lá quando era ainda hebreus, não eram nem judeus. Mas tudo que acontece, inclusive nos dias de hoje, deles não terem... Tem o Estado, não tem o Estado, tudo isso já estava previsto na Bíblia, né? Então, não significa que eles são o povo escolhido e que são... Mas eles são o povo de Deus, mas através deles... Deus seria disseminado para todos os cantos da terra, né? Muito bom, muito bom. A gente vai fazer a pergunta É isso que eu ia falar. Estamos conectados aí. Não, nossa, estamos conectados. Eu fui falar de emocional blindado, escrevi aqui para não deixar a Fran esquecer. Você já mandou bala. Então, muito bom. Então, ó, galera, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo depois também o link para ter acesso, para quem quiser conhecer aí como que funciona, né? O treinamento, o emocional blindado da Fran, tá? Então, muito bacana, muito legal mesmo, viu? Parabéns pela sua análise. Uma análise bem diferente, bem fora da caixa, né? Muito. Igual a gente gosta, né? Talvez seja dentro da caixa e o mundo que está fora da caixa. Sim, sim. Fora da caixa no sentido de cada dia aqui a gente traz coisas diferentes, assim. É a primeira vez que vem alguém falar sobre psicologia cristocêntrica. Entendeu? Fora da caixa, do ponto de vista positivo, hein? Já tem muito hater por aí, não vem me colocar nessa posição, por favor. Mas vamos para a nossa pergunta Lean, tá? Você quer mandar bala, Rosa? Não, você é bom nessa toda pergunta. semana a gente faz essa pergunta para os nossos convidados, a galera de casa aí já tá careca de saber. Não tem resposta certa ou errada, tá? Fica à vontade para responder o que o seu coração achar. Mas se você tivesse, Fran, uma máquina do tempo à sua disposição, e você pudesse entrar nela e ir para o passado ou para o futuro, para encontrar quem que você quisesse ou vivenciar algum momento da história da humanidade que já aconteceu ou que ainda vai acontecer, você entraria nessa máquina e você iria para onde? Olha, eu entraria. Eu confesso que entraria, eu sou curiosa. E eu acho que eu voltaria para o passado, não para o futuro. Uma vez só? Só uma vez? Pode ir lá ver e voltar, né? Ir e volta. Pode ficar viajando para onde você iria com ela. Bom, primeiramente eu acho que eu iria para a época de Jesus. Porque eu fico às vezes me perguntando, né? Como que foi para quem viveu ali na história, historicamente falando, naquele contexto... ver tudo aquilo, poxa, será que ele é o Messias mesmo? Né? Como que foi para quem viveu com ele naquela época acreditar? Ah, não, mas esse daí não é o Messias, esse daí é o filho de José, é o filho de Maria. Né? Então, será que hoje ele aqui na nossa época, será que a gente iria acreditar também? Né? Ou a gente ia entrar no papo do não é nada, apenas um louco por aí. Né? Então, esse seria um momento que eu gostaria muito de voltar da história, se desse, né? E também para ver meu pai, meu falecido pai que faleceu, poder dar um abraço, nem que fosse um abraço, né? Dar um abraço e voltar. Sensacional, hein? Ótimas respostas, parabéns. Só fazer um adendo, tem uma série que chama Messias, acho que está no Netflix, que é isso que você falou. É como se Jesus tivesse voltado nos dias atuais. Eu não assisti. E tem pessoas que realmente seguem ele, acreditam, e outras falam que ele é louco e tal. Então você passa a série toda ali tentando... Será que eu acredito que ele realmente faz milagres, que ele é? Ou que ele é só um impostor? Que acho que é isso que as pessoas passaram na época, sim, né? Sim. E né, até
os próprios discípulos, inclusive os discípulos, não sei se você sabe, mas eles eram adolescentes. Então, quando a gente vê essas coisas assim, às vezes eu leio a Bíblia, caramba, como é que Tomé não acreditou? Como é que Felipe pediu para ver o pai? Umas coisas assim que a gente está vivendo, está vendo os milagres diariamente ali e ainda tem dúvida. Mas hoje, entendendo que também eles eram adolescentes e tinham aqueles rompantes, né? A gente fica até justificável algumas coisas assim. Mas a gente tem o poder de escolha, o livre-arbítrio. Então, sei lá, como é que seria? Jesus aqui hoje ou nós lá naquela época? É muito louco pensar isso, né? Imagina, antes de Jesus nascer, ninguém do mesmo estilo tinha passado, né? Daí, de repente, surgiu um cara lá falando que faz um monte de coisa milagrosa, transforma água em vinho. Anda sobre a água. Anda sobre a água, cura doente. Como será que foi mesmo, né? Interessante sua resposta. Como será que foi vivenciar aquela época na pele das pessoas que moravam ali perto, né? Então... Os contos que passavam de regiões em regiões. Que tem um cara malucão lá, morando lá longe, fazendo um monte de coisa e tal. E imagina hoje, né? Hoje a gente olha para trás e reconhece que aquilo de fato existiu, né? Sim. Inclusive, essas palavras, pra você ver como que a Bíblia é sagrada. É atemporal. Já passou muito tempo, a gente lê isso e ainda tem a vida transformada. Então, as mesmas histórias que fizeram bem naquela época continuam fazendo bem até hoje. Hoje em dia tem até a Bíblia moderna, né? Que é com outros palavreados, né? Para ficar mais fácil de ler, né? Tem o YouCat também, não sei se você conhece. Na linguagem de hoje. Eu uso a NVI, que é a versão internacional, que ela é mais acessível, mais fácil de ler, mas ao mesmo tempo ela é fiel aos escritos originais, né? Não se perde conhecimento de uma tradução para outra. Mas, enfim, realmente, você falou assim, né, fora da caixa o conhecimento. Mas, humildemente falando, acho que é um pouco fora da caixa, mas esse é o meu propósito de vida. No começo eu não entendia, e Deus falou, faz isso. Eu, mesmo? Tem certeza? E tamo aí, né? Que legal. Parabéns, hein, Fran? Muito bom. Imagina, muito bom. imagina. E última dúvida, tem outras pessoas, outros profissionais também que atuam, pessoas que compartilham da sua linha de raciocínio, da psicologia, que você troca umas figurinhas ou só tem gente te criticando? Não. Tem muitos psicólogos que me seguem, a gente conversa sobre. Só que o que acontece? De certa forma, eu sou... Como que eu posso falar? Eu acho que eu sinto que eu comecei a abrir caminho. Porque elas querem saber, elas acreditam na Bíblia, mas não conseguiram ou não tiveram tempo ainda para aprofundar. Tanto que esse ano eu vou lançar a formação para terapeutas, pastores, em psicologia cristocêntrica. Então, vai ser um curso direcionado para profissionais da área da saúde mental, pessoas, conselheiros bíblicos que existe essa profissão, enfim, para pessoas dessa área. Parabéns, hein? Muito legal. Mais para frente, até o conselho deve chamar a Fran para ministrar essa pauta, né? Eles me chamam para outras coisas. Para quê? Mas, quando eu era vinculada ao CRP, eles me notificavam por eu falar de Jesus sendo psicóloga, né? Sim. Então, hoje eu tive que fazer um Instagram novo. Comecei um Instagram do zero, tal. Esse que, né, que eu tenho aqui foi novo. E hoje eu não me identifico mais como psicóloga. Eu tô aqui, a Fran Vichisnes. Como a Fran. O conhecimento tá aqui, nunca vai sair de mim, mas eu tive que escolher. Ou a psicologia... Ou a Fran. Ou a Fran. Que bom que você escolheu a Fran. Assim mesmo. Identidade. Obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Viu? Muito bom. Muito obrigado. E daí a gente sempre fala que quando dobrar o número do episódio, até lá a gente chama você para participar novamente. Quem estiver aí acompanhando até agora,
dá um like, se inscreve no canal, que é importante. Exatamente. Manda um inscreva-se pra galera, Brunão. Boa, galera. É isso aí. Inscreva-se no Lean Podcast, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Manda aqui nos comentários o que vocês acharam, as opiniões. São todas super bem-vindas, né, Rosa? É importante. Isso, e a gente também vai deixar aqui, como falamos, emocional blindado, né? Link para acesso ao treinamento da Fran e também as suas mídias sociais. Aqui Sim. estarão. Importante. Tá bom? Muito obrigado, galera, pela sua presença. Nós somos do Lean Podcast. Até semana que vem com mais uma ferramenta de autoconhecimento e saúde mental. Muito obrigado, galera. Valeu, hein, Fran? Obrigada, gente. Obrigado.